Prosa Santista, eu sou o Rex, apresentador do canal, e hoje estou aqui para trazer uma reflexão. Uma reflexão que é difícil de se trazer, afinal a gente vê muitos canais hoje que apoiam bastante o trabalho do Rueda, do Dracena e também do Carille, né? E, bom, eu acho que isso é normal, afinal eles não fazem um trabalho ruim, tá, gente? Isso é uma coisa importante de se lembrar. O Santos hoje deve e precisa de muitos recursos, e com isso, obviamente, é muito difícil fazer uma gestão de futebol mais apropriada, mais correta e que traga resultados. Então, no ano passado, a gente tem um Santos com bastante problema, que estava quase caindo, né? Com um trabalho ruim do Diniz e com um trabalho ruim do Mazuco, antigo diretor de futebol do Santos. E dentro desse cenário, acontece de vir um presidente, né, que no caso é o Rueda, contrataram um novo gerente de futebol, Edu Dracena, e um novo técnico, Carille. E assim que entra o Carille, a esperança muda, mas os resultados não vêm. E assim que entra o Dracena, os resultados automaticamente chegam. E com o Dracena a gente vê algumas convicções que ele tem, como por exemplo de fazer já jogar quem vem da base se essa pessoa tiver um longo contrato com o time. Então, a gente vê em posição de regras, e com isso o contrato com o Marcos Leonardo sendo feito, que é um grande ganho. O Ângelo, o João Paulo, todos renovando com o Santos, o que pode gerar muito mais lucros pro Santos, né, no futuro, contratos grandes e tudo mais. Ele enrijecendo essa regra para base, para não deixar ninguém, entre aspas, né, se aproveitar do time. Então, visando que realmente o time sempre tenha retorno de jogadores que revele e não se tornando somente mais uma vitrine. Assume algumas políticas também para contratações, tentando contratações que sejam experientes, interessantes para o Santos e que agreguem ao time principal. Acabam com o Sub-23, considerando que era um gasto a mais, né? Um gasto desnecessário neste momento e que estava acumulando jogadores que a gente não sabia se iriam dar algum futuro para o Santos ou não. E, bom, com o Dracena a gente vê várias outras coisas, como também a mudança do técnico da base, né? Do técnico do Sub-20 para a Copinha, saindo o técnico que estava fazendo trabalho que muitos avaliam como bom, para entrar um técnico chamado Helder Campos, que não era um técnico que agradou muito a torcida, e depois tenta contratar um técnico do Palmeiras, mas também demora para assinar e acaba perdendo o técnico pós-copinha, né? Afinal, ele já está agora com o Atlético Paranaense. Além disso, o Dracena fez algumas contratações, de fato, pouquíssimos medalhões consagrados no futebol brasileiro, e foi mais atrás de alguns jogadores em mercados até um pouco alternativos, como o Ricardo Goulart e o Auro, o que pode até caracterizar a gestão dele como uma gestão criativa. Mas, bom, fizemos esse breve resumo do trabalho do Dracena dentro do Santos, né, gerindo o Santos e algumas questões principais onde ele esteve à frente. E, bom, vendo isso, a gente consegue, obviamente, acreditar que o Dracena faz um bom trabalho dentro do time do Santos. Mas esse vídeo é pra gente justamente sugerir uma avaliação um pouco diferente. Uma avaliação que simplesmente vê outros fatores e outros elementos que pra mim também são muito importantes de serem vistos e que pra mim fazem a gente poder questionar alguns pontos tanto do Dracena quanto do Carille, tá? Quanto ao Carille, tá? Não fiz essa retomada também histórica, essa limpada aí. Vai lembrar que nesse ano o Carille, mas que esteja sendo muito criticado, ele perdeu apenas um jogo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, que foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Ganhou o clássico do ano, já ganhou 2 jogos. Então, se não me engano, em 5 jogos ele tem 2 ou 3... Não, ele tem... Em 6 jogos tem 3 empates, uma derrota apenas e 2 vitórias no Paulista, né? Então, também não é um aproveitamento tão baixo com a equipe. Agora, a gente tem que pensar o porquê e no que a gente poderia criticar um pouco essa gestão. E quando a gente fala criticar, é aquele negócio que vocês têm que entender que, assim, criticar não significa, meu Deus, a gestão está ruim. Mas a gente sempre tem que pensar o que pode melhorar. E eu acredito que essa gestão que o Santos tem hoje, principalmente ligada ao futebol, tem muito o que melhorar. Eu vou tentar explicar esses pontos hoje nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Começa com uma notícia do Carneiro, né, do Gabriel Carneiro. Santos está no passado em relação aos grandes clubes. Essa notícia é antiga, é de 24 de dezembro de 2021, do ano passado, perto do Natal, quando estava chegando o Natan, não sei se vocês lembram, né, antes do regular. E, bom, o Santos não tinha ido atrás de Auro, do futebol inglês, Ricardo Goulart, do chinês. Mas, vamos ver como que essas coisas podem se aplicar? Vamos lá. Enquanto as principais rivais encaminham a contratação de reforços para seus elencos, o Santos parece andar a passos mais lentos.
A postura discreta no peixe do mercado da bola preocupa a torcida que já passou por dificuldades com um time fraco, né, no time do ano passado. Na live, Gabriel Carneiro e Vanderlei Lima falam sobre os modestos movimentos do Santos. E isso daqui é bem interessante. Olha o que o Gabriel Carneiro vai falar. Parece que o Santos está no passado em relação aos grandes clubes de São Paulo. As notícias do clube, no mercado da bola, são de indicações de Fábio Carille, de jogadores com que ele já trabalhou, e movimentações de Edu Dracena, diretor executivo de futebol, de nomes que ele já conhece. Para Carneiro, o Peixe segue uma receita perigosa na hora de definir seus alvos para reforçar o elenco. É um mercado muito pouco criativo. Vemos nomes de Rodriguinho, fato, Luan, fato, né, esse ataque de Atlético Mineiro que o Santos chegou muito perto de contratar, Cleison, também já foi especulado. Não existe um nome fora da caixinha que nos surpreenda. Não existe um mapeamento de mercado, e isso é muito grave para o Santos. O repórter da UOL destacou que, uma mesma situação financeira delicada, o clube poderia ter uma postura mais arrojada. A gestão que assumiu faz um ano, de colocar as contas em dias e tenta apaziguar as coisas em relação ao aspecto financeiro. Mas falta de dinheiro não significa falta de criatividade, nem falta de conhecimento de mercado. O que vemos no Santos, esse início de janela de transferências, é uma falta de criatividade, de mapear o mercado sul-americano, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal, e as ligas diferentes para tentar jogadores que as pessoas não estão vendo. Ricardo Goulart e Auro talvez entrem nisso, né? Por conta dessa falta de visão do clube no mercado, o Carneiro demonstrou pessimismo. O lado que está sendo tomado é de contratar jogadores sem mercado, sem expectativa, que vão ao Santos para se recuperar de uma situação. Isso é muito interessante de se ler, cara. Jogadores que vêm ao Santos para tentar se recuperar de uma situação. Vamos lá. Diego Tardelli, quando veio ano passado, é um jogador que está tentando se recuperar de uma má fase de um cara que não era desejado por ninguém e veio. Camacho é a mesma visão, mas Camacho não entra na crítica. Afinal, o Camacho não era um Dracena, né? O Camacho era da gestão anterior. Até o Tardelli já era dessa outra questão. Mas o Goulart, olha como que o Goulart entra bem nisso, né? Um cara que já estava sendo esquecido pelo mercado nacional, estava na China e vem pra tentar reconstruir a carreira. Eu não tô falando que eu sou contra, tá? Não tô falando que é horrível, mas a gente vê que o que eles escrevem aqui é bem factível com o que está acontecendo no Santos, tá? Mesmo que o Santos tenha ido para algumas ligas alternativas. Vamos lá. Após brigar em 2 competições contra o rebaixamento, o Santos já começa o ano com esse lastro negativo. Cara, um outro ponto importante de se falar aqui. Não existe um nome fora da caixinha que nos surpreenda. Não existe um mapeamento de mercado. Isso é muito grave para o Santos. Por que isso aqui eu tô trazendo, né? Se liga só. Santos perde profissional do scout. E eu juro que eu já ia gravar esse vídeo antes, tá? Eu já tô falando isso aqui há bastante tempo que eu já ia gravar esse vídeo. E, bom, hoje foi o dia. E por cagada do destino, é o mesmo dia que Felipe Tricati, que era do Santos, acabou de deixar o Santos, né? Então, com o aval do executivo, na época do Mazuco, né? O Santos procurou reforços para sua equipe de inteligência. Quem não lembra de mim, quando tava o Mazuco aqui, eu nunca fui o maior fã da história do Mazuco, tá? Mas eu falava que o Mazuco tinha uma característica que eu gostava. Ele lia o mercado latino e ele procurava nomes diferentes, fora da caixinha, em outros mercados. E ele trouxe muitos nomes pro centro de inteligência do Santos. Isso, pra mim, pelo menos, é uma coisa muito importante. Fundamental, na verdade. Hoje, o Santos, ele sofre com isso. Tô trazendo só notícias da Vala VIP, tá? Que vai falar do Felipe Tricati, eu não tô achando uma outra. Então, por isso eu vou entrar aqui no meu Twitter, porque eu tenho uma fonte mais confiável. No meu Twitter, não pessoal, pra quem quiser me seguir no pessoal, é esse daqui. Quem quiser me seguir no profissional, né, do canal aqui, é o Prosa Santista. Vamos lá. Vou trazer uma notícia agorinha pra vocês, que é essa daqui, ó. Apuração do Diário do Peixe. Esse site confiável. Santos perde analista e setor de inteligência. E mercado fica sem profissionais. Felipe Tricati pediu demissão do setor de análise de mercado na segunda-feira. Ele era analista e pertenceu ao Centro de Inteligência e Mercado do Peixe desde dezembro de 2019. O profissional vai trabalhar numa agência internacional.
Com a saída de Felipe Tricati, o Centro de Inteligência e Mercado do Santos não tem um profissional responsável para mapear os jogadores e fazer indicações ao departamento de futebol. Olha que absurdo, cara. O Peixe conta atualmente com 3 analistas de desempenho, além de Denis Lupe, auxiliar técnico Carilli, ou seja, um cara que provavelmente está sempre focado nos nomes que o Carilli quer trabalhar. E esse seria o Vitor Saad, Rafael Barleta e Gabriel Lopes. Só esses 3 analistas de desempenho. Ou seja, de novo, a frase que a gente traz daquela outra notícia, o Santos não está fazendo um mapeamento de mercado, começa a cada vez a fazer mais sentido. A área de scout some. E o que me incomoda em tudo isso? Que parece que o Dracena, ele traz ao Santos um ar de uma gestão à la brasileira. Como seria uma à la brasileira, né, que eu falo? É aquela gestão que vai trazer os medalhões. A Rex não trouxe um grande medalhão, fato. Mas ela foi atrás do William Bigode, que era um conhecido do Dracena e era um medalhão. Foi atrás do Luan, que era um medalhão e era conhecido do Carilli. Foi atrás do Clayson, que não era medalhão, mas conhecido do Carilli. Foi atrás do Richard, conhecido do Carilli. Foi atrás de conhecidos. Várias e várias e várias e várias vezes. Se não fosse a negativa desses conhecidos, o Santos não teria tido a criatividade para ir atrás do Auro. Se o Santos não tivesse tido o não do William Bigode, talvez não tivesse Ricardo Goulart e tivesse um medalhão de 36 anos aqui no Santos. Então, a gente vê medalhões, 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 nomes, 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 mas poucos que podem render e pouca criatividade do Santos para ir atrás de reforços. Óbvio que o Bustos é muito mais caro do que o Auro. A questão é, no preço do Auro, não tem ninguém na América Latina com números melhores? E eu digo, tem. Tem vários aqui, em várias lives que falamos aqui na América Latina que tem melhores números que o Bustos. Agora, quantos nomes da América Latina, desde que o Dracena assumiu a vaga de diretor de futebol, vocês viram sequer ser especulados ou falarem que estão negociando com o Santos? Quantos estrangeiros que não jogam no Brasil, vocês viram serem especulados ou falados que estão negociando com o Santos? Novamente a gente está virando uma receita de um time nacionalista, preciosista e que foca em figuras consolidadas e velhos conhecidos. E isso é uma questão preocupante. Eu não acho que a gestão está horrível, péssima, que nem muitos falam, mas acho que tem pontos de preocupação que nos levam a um classicismo futebolístico brasileiro que é muito preocupante. E que, em um momento onde o Santos tem poucos recursos e precisava ousar e trazer e ter uma diferente criatividade, parece que a gente está parando num terreno de ideias muito padronizadas, secas e que ficam dentro do seu território, dentro da sua caixinha. E isso é uma coisa que me preocupa. O Carilli é um técnico inteligente, mas ele tá ficando adepto e fiel às ideias de um time defensivo que faz um gol e se retranca, de volante que é marcador e não sai pra jogo. Há ideias dele que não mudam. O Dracena faz um trabalho bom, mas ele não pode flexibilizar para ter uma experiência pelo Sandro ou uma experiência com Ed Carlos, porque na visão dele o cara tem que ter contrato e sim, ponto final, não vale a pena nem testar. Os meninos da base que sim se destacaram na copinha. E quando vai buscar reforços, sempre foca geralmente em brasileiros. São trabalhos que novamente parecem se prender a alguns valores. E esses valores, pelo menos a mim, são assustadores. Eu acho que dá pra mudar. Mas muitos falam, né? Fora Carilli, sai Carilli. Mas com uma gestão que até agora sequer pra linha procurou um jogador gringo, vocês realmente acham que essa gestão de futebol, que sequer procurou um gringo pra jogar na linha, vai procurar um técnico? Porque na minha visão é algo muito claro. Se o Carilli sair, prepara o coração. Porque vai vir o Dorival. Porque vai vir o Roger Machado.
Além disso, falam que há clima de briga entre Dracena e Carille, e isso eu não quero me trazer porque é um boato. Mas se houver, é uma coisa que complica mais ainda o trabalho, né? Essa falta de sinergia. Eu sinto que é o momento que sim temos melhores jogadores. Sim temos melhores meninos da base subindo. Mas não, pelo menos pra mim, não parece que vamos ter um grande momento com o Santos nesse ano. E muito se diz pela criatividade para um trabalho razoável. Mas muito longe de ser um trabalho espetacular e super criativo que nem muitos cravam dessas duas peças. Carille e Edu Dracena, tá? Essa é a minha opinião. E os rumos que o Santos está seguindo e as notícias que estão saindo pra mim, cada vez confirmam mais ela. Deixo claro, não estou falando que tem que demitir os dois. Mas eu acho que uma revisão de conceitos e uma reanálise e parar de só elogiar. Principalmente quando se fala do Dracena, é algo que tem que ser feito. Porque não é um trabalho primoroso, não é um trabalho genial, e é um trabalho que beira a mesmice do futebol brasileiro. E isso, pra mim, sim, é algo extremamente preocupante, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, peça seu like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Deixe sua opinião também aqui nos comentários, se vocês concordam, discordam e o porquê. Muito obrigado, e agora eu fui.